O Falando Nisso Band está no ar. 345 bilhões por ano os prejuízos com a pirataria no Brasil. A venda desses produtos provoca prejuízos ao país e põe em risco a saúde dos consumidores. A falsificação, pirataria e o contrabando geraram perdas de 345 bilhões de reais para o Brasil no ano passado. Conceito asiático. Quarto cápsula é opção para viajantes. O que muita gente pode pensar é a questão de ficar muito apertado, né? Quem tem claustrofobia não pode ficar em ambiente fechado. Realmente aqui do lado, olha só, é muito pequeno o espaço. Compartilhar senha não põe em risco a sua segurança. Compartilhar senhas é comum entre os brasileiros. Uma pesquisa feita com mais de 1.000 pessoas apontou que 66% dos entrevistados conhecem alguma senha de familiares, amigos e parceiros. No lugar do bacalhau, alternativas para o almoço de Páscoa. Um estudo aponta que o consumo do bacalhau durante a Semana Santa aqui no Brasil vem caindo nos últimos 5 anos. As vendas nesta Páscoa serão quase 40% menores em relação às de 2017. E no estúdio vamos conversar sobre medicamentos e tratamentos de alto custo. Terça-feira, dia 4 de abril, o Falando Nisso Band começou. Boa tarde, licença para entrar na sua casa. Boa tarde, minha amiga. Uma ótima tarde, senti sua falta ontem, Vamos viu? explicar, gente. Assim, aqui na Band, quando a pessoa faz aniversário, ela tem o day off, que ela não precisa trabalhar. Só que eu não sou bobo, eu vim trabalhar no dia do meu aniversário, porque eu queria ouvir parabéns, queria isso comer mesmo. bolo, né? Cantamos parabéns, né? É verdade. Aí eu consegui... Nossa, tem dia que tá... Hoje eu prometo que eu vou cortar cabelo pra vocês de casa também, viu, gente? E o meu tá... Mas eu voltei, cabeludo, a Laira... A Águida super loira, né? Olha. Só deu uma renovada, Nossa, deu uma... Olha, Tô gostei. renovando a vida. É a melhor coisa que a gente faz, amiga. Melhor coisa, né? Não é? Vamos pra mensagem do dia, que essa aí Vamos já é lá. uma já. Renove a vida. É a primeira. Agora a segunda. Celebre cada conquista. Não deixe de comemorar, mesmo que seja sozinha, sozinho, o que você conquistou. Se a gente não faz isso, tudo vira mecânico, né? No nosso dia a dia. E a gente vive algumas coisas na forma, assim, da ingratidão. E é legal a gente comemorar as pequenas vitórias. Com certeza, Não é? porque você comemora, é uma maneira de agradecer. Isso. Se você deixa passar, de alguma forma, é uma ingratidão mesmo, É uma né? ingratidão. Então faça isso, comemore sempre. Vamos falar sobre o sorteio? Tem Epa. mais um kit, na verdade são 2, Polipet mais Ortovip. Ó, que legal. Legal. Para você concorrer, tem que curtir a foto, essa aí, que é a foto oficial, no nosso Instagram, @FalandoNissoBand. Aí você tem que seguir a Polipet, também Ortovip, e marcar 2 amigos por comentário. Dia 28 de abril, a gente já vai mostrar quem foi o ganhador, amigo. Tá certo aí, viu, gente? Corre lá então, viu? Lá e você aproveita também no @FalandoNissoBand e participa da nossa enquete. Tem 2 perguntinhas para você. A primeira perguntinha, amiga, qual que é? Vamos lá. Sabe os critérios para obter remédio de alto custo? Nossa, 100% dizendo que não, né? Que não sabe. Pois é, e tem a segunda perguntinha também. Sabe quais casos recorrer? 90% comentando que não. É isso. Falando nisso, gente, sempre seleciona assuntos importantes e a ideia é te ajudar, te dar uma luz mesmo para resolver algumas questões. Hoje a gente vai falar sobre direito de saúde, com um tema que dá dor de cabeça para muitos pacientes, que são os remédios de alto custo. Pois é, por isso que a gente está convidando aqui uma querida que a gente percebeu em todo o conhecimento que a gente tem na área e tem muitos profissionais, que é uma profissional que atende muitos casos e acaba sendo referência aqui para a gente também relacionado a esse tema, que é a advogada a doutora Vanessa Machado, que é especialista em direito de saúde. Seja muito bem-vinda, doutora, que bom ter você aqui, viu? Obrigada, Lucas. Tudo bem, Águida? Tudo bem. Boa tarde a todos. Prazer de novo estar aqui com Prazer vocês. é nosso. Vamos lá então para a primeira perguntinha, só para a gente entender. O que seria esse tratamento de alto custo? Tratamento de alto custo, quando falamos, né, num tratamento de alto custo, nós pensamos em tudo que engloba esse tratamento. Então, podem ser medicamentos, cirurgias, né, exames, tudo que faz parte deste tratamento.
E aí nós pensamos no quê? Naquelas doenças raras, doenças crônicas, doenças que muitas vezes não têm cura, que o paciente ele precisa, né, desses medicamentos, né, para ter uma qualidade de vida, né, para conseguir levar adiante, né, esse tratamento. Então, quando a gente fala, né, nesse tratamento de alto custo, pensamos em tudo que engloba, né? Então, não só medicamentos, mas tudo que há necessidade para esse tratamento. Então vamos lá, vamos saber o que é considerado alto custo. Além dos medicamentos, os pacientes podem buscar outros tipos, então, doutora, de tratamentos de alto custo? Não é só medicação? Não necessariamente, não necessariamente só a medicação, né? Porque o alto custo, na verdade, não existe, vamos dizer assim, um consenso, né, para falar o que seria o alto custo. É claro que estamos falando, por exemplo, de medicamentos, nós estamos falando de medicamentos de R$800, R$1.000, de milhares de reais. Existem medicamentos muito caros, né? Mas não necessariamente a gente vai dar o valor para ele, tá? A gente está considerando, assim, um geral. Tudo que vem ali a ser, que tenha um custo alto, que aquela pessoa, ela não consiga, né, pagar, que ela não consiga custear aquele tratamento para ter, né, para seguir em frente, para ter a qualidade de vida, para ter a cura, ou, né, como eu falei, casos que não existem cura, né, mas também para manter o tratamento. Aquilo que você não consegue, né, buscar e comprova isso. Então, isso tudo faz parte ali do tratamento de alto custo, né, um medicamento de alto custo, por exemplo. Interessante, doutora. A gente pode pensar também por que existem muitos medicamentos que são de alto custo, que não são encontrados, por exemplo, em farmácias comuns, em uma farmácia que você vai na farmácia privada e você quer comprar. Porque às vezes a pessoa até tem o dinheiro, mas ela não consegue comprar o medicamento. O que acontece? O medicamento de alto custo, existem farmácias privadas, né, que são farmácias direcionadas para esse tipo de medicamento, porque esses medicamentos, eles acabam tendo esse custo elevado por conta do quê? Por conta da tecnologia, por conta, né, daquele estudo desempenhado, por conta de, muitas vezes, armazenamento, por conta de transporte. Então, tudo isso muitas vezes impede que o paciente, né, o consumidor, encontre esses medicamentos numa farmácia comum. Por isso que existem essas farmácias, né, de alto custo, e até mesmo no SUS. O paciente SUS, ele também existe esses remédios de alto custo, né, fornecidos pelo SUS, e existe uma diferenciação na farmácia. Existem medicamentos que o paciente SUS consegue pegar na farmácia comum, vamos dizer assim como existem outros medicamentos que acabam sendo na farmácia como se fosse... Chama a farmácia, né, de alto custo. Essa era a minha dúvida, doutora. Então, existe a farmácia que a gente sabe que é a farmácia do SUS, em que muitas pessoas vão e conseguem retirar. Existe. É essa mesma farmácia, só que é um local local diferente, especial. É direcionado. Esse medicamento de alto custo pelo SUS, ele é direcionado para uma outra farmácia. Vou dar um exemplo. Existem casos, por exemplo, somatropina. Somatropina é muito comum crianças utilizarem. É o hormônio do crescimento. Inclusive, já fiz várias matérias falando sobre a falta dessa medicação na farmácia, aqui em São José dos Campos, e aí, enfim... Eu ia dar até um exemplo, por exemplo, eu ia dar como exemplo pacientes daqui de São José. A somatropina, hoje em dia, o paciente daqui de São José, ele é direcionado para pegar na farmácia em Taubaté esse medicamento, porque ele é considerado um medicamento de alto custo. Então, ou seja, ele é fornecido, mas não necessariamente na farmácia comum, que é a farmácia onde a pessoa vai com a receita, pega um remédio, né, um remédio mais comum, uma dipirona, né, às vezes um remédio de pressão, né, uma insulina comum, até mesmo insulinas especiais, né, muitas vezes fornecidas, são direcionadas para essa farmácia. Tá? Então, olha que interessante, o Claudemir Santana, aqui, falando que ele é de Jacareí, ele comenta aqui que depois de um tumor no rim, ele teve retocolite ulcerativa. Desde 2018 ele faz tratamento e pega remédios na farmácia de alto custo, dizendo que ele é bem atendido, pois são caros. Obrigado pelo depoimento, tá, Claudemir? Você aí de casa pode continuar conversando com a gente pelo nosso WhatsApp 99716-7989. A doutora Vanessa responde mais perguntinhas daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para o nosso bloco de notícia. E você aí de casa, imagina o quanto o Brasil perdeu
só no ano passado com contrabando e pirataria? 345 bilhões de reais. Tem noção do quanto significa isso? Aqui a polícia descobre uma fábrica clandestina de bebidas falsificadas. Sai daquele galão. Entra na máquina e a máquina já faz a dosagem nas garrafas. O uísque pirata é envasado e depois os rótulos de uma marca importada são colocados nas garrafas. Os criminosos mantêm até uma infraestrutura de armazenamento e transporte do produto ilegal. O setor de vestuário também sofre com a pirataria. Aquela Fio 40.1 peruana, com bastante elastano. A venda desses produtos provoca prejuízos ao país e põe em risco a saúde dos consumidores. A falsificação, pirataria e o contrabando geraram perdas de 345 bilhões de reais para o Brasil no ano passado. O valor mensal do Bolsa Família é 14 bilhões de reais. Nós estamos falando aí de um prejuízo superior a 20 vezes o custeio mensal do Bolsa Família. Perdem a arrecadação tributária os governos estaduais e o governo federal, perde a indústria que está instalada no Brasil, que sofre com essa concorrência desleal, e perde principalmente o consumidor final, que está se expondo a consumir um produto que sempre pode lesar a sua saúde e a sua segurança. Com certeza, né? Essas roupas, né, amiga? Às vezes fica coceira. E o fato de estar não tem comprando qualidade. também, né, a amiga? gente acaba incentivando. Não pode, viu, gente? Daqui a pouco a gente vai conferir. Você já ouviu falar em quarto cápsula? É a novidade nos hotéis do Brasil. Você já viu um pouquinho do que pode ser esse quarto, micro quarto cápsula? A gente já mostra pra vocês, gente. Olha só. Já a gente explica, viu? Amigona, imagina? Eu não vou, É pra entrar, dormir, acordar e sair, O né? claustrofóbico não vive. Não vive mesmo. E daqui a pouquinho o doutor Otávio Fonseca vai estar ao vivo aqui com a gente também, conversando sobre saúde bucal. Você sabe o que é periodontite e como essa doença bucal interfere na sua saúde sistêmica, principalmente no controle da diabetes? Quer saber um pouco mais? Daqui a pouco no programa Falando Nisso. Falando nisso, já está de volta, mas antes da gente voltar também com o nosso assunto do dia, estamos falando sobre direito de saúde, a gente recebe aqui com muita alegria o Dr. Otávio Fonseca, que vai falar sobre doenças periodontais. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Águida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo. E vamos falar sobre saúde bucal. É isso. Doenças periodontais. O que são, doutor? Doença periodontal, quando você tem um envolvimento dos tecidos que circundam o dente, né? Vamos considerar a gengiva e o osso que suporta esse dente. Quais são os sintomas, né? Você vê a gengiva inchada, tem sangramento, quando você passa o fio dental, quando escova os dentes, são os principais sintomas que o paciente tem. E a mobilidade dentária já em casos mais graves, né? Quando a perda do osso que sustenta esse dente já foi bastante grave. Vamos pensar então, doutor. Gengivite é uma doença periodontal. Gengivite é como se fosse uma inflamação inicial da gengiva. É o começo, então. Se você não tomar cuidado, se você não for profissional, ver o que está acontecendo, começou a sangrar na rotina, escovou o dente hoje, sangrou, vai comer, sangra, passa fio dental, sangra, isso persiste, tem que procurar um profissional. Se você bateu a escova lá e eventualmente machucou, tudo bem, mas se persistiu esse sangramento, tem que se procurar um profissional para fazer o diagnóstico, Lucas. Nossa, as doenças, por exemplo, essas periodontais, doutor, elas podem interferir em outros problemas de saúde para o paciente? Perfeito, de ordem sistêmica, né? O que acontece? A doença periodontal, ela pode interferir no controle da diabetes. A inflamação da gengiva durante o metabolismo da glicose, ela interfere, ou seja, dificulta esse controle, tá bem? E a diabetes, por sua vez, aumenta essa inflamação na gengiva e no periodonto, promovendo até com mais rapidez a perda desse tecido ósseo, promovendo a perda do dente, do elemento dentário. Então, o paciente diabético ele tem que ter um cuidado a mais com relação a isso, né?
tanto para melhorar a sua diabetes, porque a diabetes a tipo 2 você consegue, muitos pacientes conseguem controlar e tirar os efeitos deletérios que ela tem, e para ajudar, inclusive, no problema periodontal. Tá? E, cuidando do problema periodontal, você vai ajudar também na questão do controle da diabetes. Tem um vídeo que a Fê vai soltar aqui pra gente agora, até para o doutor comentar um pouquinho, para a gente já pensar também na prevenção, né, doutor? Isso, esse aí é um ultrassom que nós fazemos para remoção do cálculo dentário, né, que ajuda muito. Você tem que fazer essa limpeza semestralmente, no pior das hipóteses. Alguns pacientes têm que, inclusive, frequentar em menor tempo o profissional cirurgião dentista. Então, nós estamos fazendo a remoção com ultrassom. É um procedimento, Lucas, extremamente simples, fácil, não incomoda o paciente, ele faz com tranquilidade e deve ser feito semestralmente. Essa limpeza, então, que a gente faz em dentista, é isso é. É que lá vocês têm esse aparelho diferente, né, Isso, doutor? A gente usa ultrassom, jato bicarbonato, agora a gente tem ultrassom de piezo quando o paciente... Ai, meu Deus, que é isso? Isso aí é um caso clínico para você mostrar que dá para resolver, olha lá, ó. Ah, mas a pessoa fuma, não fuma? Fuma. Tá. Você vê, ali amiga? tem um agravante, né? Olha ali, ó, olha a Que diferença. é o tabaco. A boca de cima você beijaria? Nossa, jamais, gente. E a de baixo sim, né? Depende. Depende de quem é dono. A de cima, independente de quem for, não. Exatamente. A de baixo, né? Ele já me leu, esse meu amigo. Claro, você não é boba, eu te conheço. Tá certo. Tá certo, né, doutor? Um alerta também importante, também as pacientes que estão grávidas ter o controle, porque a periodontite também está associado a partos prematuros, então tem que ter o cuidado, né? Quem for fazer o planejamento da gravidez, já procurar ter uma boa saúde bucal, ter uma orientação do profissional cirurgião dentista, e aquela que está grávida não deixar de ir ao dentista, mesmo nos casos de sangramento, porque é muito comum no começo da gravidez ter aquela gengiva sangrante. É verdade. Doutor, eu fiquei realmente com a boca, a gengiva mais sensível. Exatamente. É que a relação hormonal, ela muda muito rápido, né? Na mulher é tudo muito rápido, né? Então, essa condição de essa relação hormonal mudar, você promove algumas inflamações na gengiva. Pode acontecer. Nesse caso, até o controle lá, faz aquela limpezinha com o aparelho, não vai tomar anestesia, não vai precisar de nenhum procedimento invasivo e é bem tranquilo. Legal, doutor Otávio, muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. É sempre bom estar aqui falando sobre saúde bucal. Tá certo, doutor. Obrigado. Volte sempre. Bom, vamos lá então, gente, falar dessa novidade. Nos hotéis aqui no Brasil, os quartos são minúsculos, com 3 metros quadrados. Gente, o Igor Calian foi conferir de perto como se hospedar nesse aperto. Um corredor cheio de quartos, como em todo hotel. Mas espera aí, essas portas estão quase grudadas. É só abrir uma delas que você vai entender o porquê. Esse aqui é o menor quarto de hotel do Brasil. Tem apenas 3 metros quadrados. O conceito veio lá da Ásia. Fizemos uma viagem para o Japão para entender como eles lidam com esse conceito, com essa redução de espaço, o que precisava nesse quarto para oferecer um conforto de uma hospedagem. Eu já estou aqui dentro do quarto de 3 metros quadrados para ter a experiência de ficar um pouco. O que muita gente pode pensar é a questão de ficar muito apertado, né? Quem tem claustrofobia não pode ficar em ambiente fechado. Realmente aqui do lado, olha só, é muito pequeno o espaço da cama para a parede, 1 palmo, exatamente. Mas olha só, tendo a visão daqui, lá na frente, a porta, e aqui em cima, olha só, tem até um espaço bacana. O banheiro é coletivo, fica do lado de fora. Mas por que ficar num quarto tão pequeno? A principal vantagem é o custo, a partir de R$ 79,00 a diária. O Léo, que veio de Fortaleza, estranhou um pouco no começo. Achei um pouco claustrofóbico e depois que eu dormi a primeira noite eu consegui me adaptar bem. Aí no segundo dia foi mais tranquilo, foi boa a experiência. E você, ficaria hospedado num quarto tão pequeno? Você já ficou, amigo? né? Eu já. Sabe que eu acho que essa é uma tendência que veio lá da Europa. E foi quando eu fui viajar. Eu fui para Londres, queria ficar perto daquela roda gigante que todo mundo conhece. Que é legal, né? E vi. Chama-se Thun, que quer dizer o quê?
sardinha. De tão apertado que era. Era exatamente isso. Gente, não gostei. Verdade, tuna. Eu dormi pouco. Acho que é atum, é isso mesmo. Ela enlatada, né? É enlatado. Como se fosse algo bem... E fica parecendo mesmo, né? Certinho ali, ó. Ah, eu ficaria, claro. Nossa, barato, né, gente? Porque você vai viajar para ficar no lugar em si, não no hotel, né? Você vai só para dormir, Só para dormir, gostei, viu, amiga? Legal, viu? Bom, toda terça-feira a gente aborda o quê? Assuntos ligados ao direito, né? É isso, hoje a gente está falando aqui sobre os medicamentos de alto custo e a nossa convidada é a doutora Vanessa Machado, que é especialista em direito de saúde. Se você quer tirar alguma dúvida, quer mandar o seu depoimento, é só enviar para o nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Quer fazer alguma pergunta, amiga? Na verdade, sabe o que a gente podia falar, amiga, sobre a diferença entre o SUS e essa saúde suplementar em relação aos medicamentos de alto custo? Pra gente entender, doutora, comenta pra gente. Ok. Bom, os medicamentos de alto custo, né, são fornecidos tanto, né, pelo SUS quanto pela saúde suplementar, né? Todo mundo ali que tem a indicação, existe ali uma lista daqueles medicamentos. O que acontece? Existem leis, né? A lei que regula a saúde suplementar é uma, a lei que regula o SUS é outra. Aí o que acontece é que o SUS, ele tem uma lista de medicamentos, né, que fazem parte, dos medicamentos que fazem parte ali daquela lista do alto custo. E existe uma grande dificuldade, né, para que aqueles pacientes que precisam ou que por algum motivo tenham a indicação de algum medicamento que não esteja contemplado naquela lista para conseguir. Porque hoje nós temos uma decisão do Supremo, né, que na verdade ficou ali, através dos votos, né, determinado que mesmo através de decisão judicial, o SUS não é obrigado a fornecer aqueles medicamentos que não estão na lista, salvo exceções. Aí nós entramos, só que essas exceções ainda não teve a tese, ainda não foi discutida e julgada. Então a gente ainda não tem ali quais seriam essas exceções. Mas o que podemos falar sobre exceções, né? Nós podemos considerar assim, um tratamento que já foi feito com algum outro medicamento e que realmente não teve sucesso e que precisa de um medicamento específico por conta daquilo, um exemplo, né, de uma exceção que poderíamos considerar. Então, assim, a regra é que os medicamentos existem, né, tanto ali na saúde privada, né, no suplementar, quanto pelo SUS. Né? Às vezes um caminho um pouco, infelizmente, um pouco mais difícil, mas... Né? E longo também, né? E às vezes mas a pessoa assim, precisa do medicamento de imediato. Mas assim, ir atrás, não desistir, né? É muito importante sempre pensar nisso, né? Não desistir. Doutora, por exemplo, a categoria, né? Porque a gente sabe que os planos de saúde têm aquelas categorias. Sim. Elas podem interferir no custeio mesmo desse remédio de alto custo? Sim. Não, independente da categoria, né, de um plano de saúde, e nós já estamos falando, né, do sistema ali privado de saúde, independente da categoria do seu plano de saúde, havendo a indicação do medicamento de alto custo, ele tem, né, deve ser fornecido, pode ser individual, plano coletivo, não importa qual seja, né, desde que tenha indicação, desde que esteja comprovado, né, que realmente precisa daquele medicamento, não há limitação. Né? Doutora, e além dessa necessidade, então, comprovada, tem outros critérios para a pessoa conseguir esse medicamento de alto custo? O mais importante, né, como a gente já falou, realmente é a necessidade comprovada. A indicação médica, ele é o documento mais importante, é onde ali vai constar a doença, é onde vai constar a necessidade daquele medicamento, onde vai falar se a doença ela se enquadra, né, para a utilização daquele medicamento, é onde o médico também vai declarar se já houve, né, o tratamento com outro tipo de medicamento, de uma outra forma e não obteve sucesso, por isso que chegamos naquele medicamento de alto custo, que não há como ser substituído. Então, isso é muito importante. Então, esses critérios são avaliados, né, e é importante que todos eles estejam ali muito certinho, muito claro, para que não reste dúvidas, né. Agora, doutora, qualquer médico pode prescrever um medicamento de alto custo
ou são os médicos responsáveis, de repente, por alguma doença, né? Vamos supor, o oncologista que está tratando o paciente com alguma, né, doença, câncer. Na teoria, qualquer médico pode prescrever, né, um medicamento e um medicamento de alto custo. É claro, né, que determinadas doenças, né, o especialista, ele é, né, o médico indicado como um oncologista, né, no caso de câncer, né, mas assim, a indicação médica, ela é o que vale, né? Aquele médico, ele é um médico, ele tem, né, a expertise, né? Ele que sabe o que ele está prescrevendo para aquele tratamento. Então, o que vale, ele tem que ter um relatório muito bem feito, né? Muito bem fundamentado, exatamente, que fique muito claro a necessidade do medicamento que for, né? Não importa que seja um medicamento, né, mais caro ou não. Perfeito, doutora. Então vamos fazer o seguinte, você pode continuar mandando para a gente mensagem no 12 997 167989 e a gente pode responder aqui para você durante o programa também ao vivo. O Douglas vai entrar aqui para a gente para trazer um dos destaques da Rádio Band Vale FM, ele que estava ao vivo no Jornal do Meio-Dia também, trazendo outras informações para você em casa pelo 102,9. Douglas, clima de Natal muitas vezes vem quando a gente vai no mercado e vê ali o ovo de Páscoa, né? Mas algumas cidades da região trazem, perdão, não Natal, ou a Páscoa, perdão. Eu olhei pra gente, você, amiga, eu falei, bom, deixa. Pode arrumar, não tem problema. Muitas cidades estão preparadas para a Páscoa nesse momento, né? Trazendo para os turistas também esse clima, né, amigo? Exatamente, boa tarde, Lucas e Agda. Como você bem falou, o Natal é uma data muito importante para o comércio e a Páscoa agora está sendo também. Foi um dos destaques aqui do Jornal do Meio-Dia, que as cidades da nossa Serra da Mantiqueira estão se preparando fortemente aí para atrair os turistas durante essa data tão importante que é a Páscoa, né? Em Campos do Jordão, por exemplo, a rede hoteleira, segundo a Secretaria de Turismo da cidade, já está 80% ocupada para essa Semana Santa, né? A cidade fez várias atrações, como colocou aí no portal da cidade, vários coelhos, aqueles coelhos típicos de Páscoa, chocolate por todo canto, porque Campos do Jordão também é conhecido como a Suíça brasileira e Suíça é sinônimo também de chocolate e toda essa programação diferenciada tá dando resultado. São esperados aí até o final deste mês, ou melhor dizendo, até o dia 23 de abril, de 300 a 400 mil turistas na cidade da Serra da Mantiqueira. Tudo isso reúne várias atrações. Tem a Maria Fumaça, que vai estar saindo de Campos do Jordão, tem o Parque Capivari, com várias atrações, inclusive algumas de patinação de gelo, e esses feriados que antecedem aí o inverno são considerados aí um tipo de termômetro para a temporada de inverno, que é a mais conhecida aqui de Campos do Jordão. Cidades vizinhas também estão se preparando, Santo Antônio do Pinhal também preparou uma programação diferenciada, e a gente espera aí que essa expectativa seja de 300 a 400 mil turistas, fomentando o turismo local da nossa Serra da Mantiqueira. Também foi destaque no Jornal do Meio-Dia, aqui da Rádio Band Vale FM, a situação das estradas. Um pouco mais cedo, na altura ali da cidade de Santa Isabel, teve um caminhão que tombou por volta das 6h30 da manhã, fechando completamente a rodovia no sentido Rio de Janeiro, mas agora a situação normalizada. O motorista que segue viagem pelas rodovias que cortam aqui a nossa região metropolitana do Vale, fazem uma boa viagem. Eu devolvo aí para vocês no estúdio. Legal, obrigada, viu, Douglas? Tudo tranquilo, né, com as nossas estradas. Até amanhã, então. Tchau, tchau. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Você é daqueles que compartilha suas senhas? Seja na rede social, e-mail, telefone, né, amigo? Você faz isso? É, porque às vezes você quer que a pessoa use seu celular por algum motivo. Aí você fala, é só fazer tal coisa. É verdade. Então aqui na Band, eu acho que a maioria sabe já a senha do meu celular. Não sei se eu passei para você. Mas a gente vai... Olha, difícil a gente ter esse controle quando você passa para uma pessoa. Então a gente vai explicar para vocês que mesmo sendo de confiança, é algo arriscado. Não sai daí que a gente não explica. Fica aí. A nossa convidada dessa terça-feira, a doutora Vanessa Machado, ela é advogada especialista em direito de saúde. Então a gente está falando sobre esses medicamentos de alto custo. Você em casa já teve algum problema em ter rejeitado, de repente, um medicamento? Às vezes o convênio que você paga não aceita. É isso mesmo. Pode mandar, então, o seu depoimento, a sua dúvida, que a doutora Vanessa responde e tenta te ajudar também, tá bom? O nosso WhatsApp é o 99716-7989. Doutora, é o seguinte, vamos supor, né? Meu plano de saúde disse que o medicamento que eu preciso não está, então, no rol da ANS. O que eu tenho que fazer?
Então, como falamos aquela hora, né, sobre os medicamentos, né, diferença SUS e saúde suplementar, existe o rol da ANS para a saúde suplementar. E a questão, né, a resposta, né, para a negativa quando o paciente solicita, né, mediante, claro, a indicação, solicita esse medicamento de alto custo, a principal resposta é essa, que ele não encontra, né, ali a previsão no rol da ANS. Isso é muito comum acontecer. Então, quando acontece isso, né, aí realmente é caso de buscar, né, informação, buscar um advogado e partir para a judicialização, que infelizmente nesses casos é a alternativa, é a saída, né? E na verdade não pode deixar de pedir, de ir atrás. A doutora sempre comenta. O importante é a saúde suplementar, quando a gente usa esse termo saúde suplementar, é o plano de saúde que você paga, só para você entender certinho, tá bom? Doutora, vamos pensar então quais são os medicamentos mais comuns que tem essa negativa da cobertura do plano de saúde? Tem alguns? Existem muitos medicamentos, né, que acabam tendo essa negativa. Medicamentos para quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, que hoje em dia se fala muito, né, a imunoterapia para questão ali de tratamento de pacientes oncológicos, hepatite C, pessoas com asma grave, então assim, Parkinson, então são muitas as doenças que demandam, né, esses medicamentos de alto custo e que acabam tendo, né, esta negativa. E algumas para doenças graves, né? Doenças graves e como a gente falou também, doenças que muitas vezes não têm cura, que são cuidados paliativos, né? É chato isso, porque a pessoa já está passando essa situação tão delicada, né? Exatamente. Ainda fica tendo essa negativa, né? Isso acaba abalando muito mais, né, o paciente. É muito difícil mesmo. É isso. Bom, doutora, o plano de saúde, por exemplo, pode modificar a prescrição médica e indicar um medicamento mais barato? De jeito nenhum. Não, se é aquele que está prescrito pelo médico, é aquele que o paciente precisa tomar. Exatamente, não pode haver modificação, né, por conta de existe esse medicamento de alto custo, existe um outro medicamento similar, né, que também seja compatível para o tratamento, isso não pode acontecer. O que manda é o que está indicado pelo médico de confiança do paciente. Tá, agora, doutora, se o plano de saúde, o convênio, por exemplo, o médico, sabe que é a obrigação dele, né? Por que eles negam o custeio desse medicamento de alto custo? Por que eles se acham nesse direito? Eles negam por conta da economia. Nossa. Simplesmente, né? E é por isso que é importante, né, principalmente, né, no caso, né, do consumidor, né, que acaba pagando ali caro, né, as mensalidades de um plano de saúde, que buscam um plano de saúde, porque infelizmente o SUS, né, não dá conta muitas vezes, o paciente acredita, né, o consumidor acredita, né, que ficar nas mãos do SUS vai ser muito difícil, o que não deveria acontecer, né? Não deveria acontecer. Não que não funcione, mas infelizmente ele peca, né, deve. Então, assim, esse paciente acaba buscando ali um plano de saúde, paga por aquilo e obtém essas negativas, né? Isso é extremamente abusivo e muitas vezes o plano ele nega, inclusive alegando que eles colocam cláusulas contratuais abusivas, cláusulas que limitam, sabe, tratamento, que limitam, por exemplo, o fornecimento de medicamentos, porque falam que o medicamento de uso domiciliar, ele não pode ser fornecido. Algum medicamento de alto custo, por exemplo, o medicamento mulheres grávidas que sofrem com trombofilia, elas precisam, né, de um medicamento específico, que é uma injeção. Então, muitas vezes solicitam, faz parte ali do tratamento para a gravidez, né, mas a gestante ela não consegue esse medicamento, ela tem essa negativa, né, e infelizmente precisa, né, são caros, né, medicamentos caros, precisa buscar, né, um processo para conseguir. Nossa. Fiquei pensando aqui numa eventual complicação que essa grávida tenha com a saúde dela e com o bebê. Por falta dessa medicação, ela pode então acionar a justiça e também processar o plano
pela falta de receber esse medicamento de alto Pode custo, também, né? sim. Porque pode acontecer. Pode ela tá acontecer. grávida. E é um medicamento, é um medicamento caro mesmo, né? E esse medicamento, querendo ou não, a trombofilia, ela pode interromper a gravidez. Sim, exatamente. Né? Pode haver um aborto. Pode, é sobre sim. isso que... Então é muito importante, por isso que... Você vê como é urgente, às vezes? Sim, também, as né, demandas de saúde, né? Normalmente elas são demandas urgentes, né? E assim, é legal porque a gente pensar, parece que a gente está querendo vender, parece que a gente está querendo, né, que o consumidor venha buscar um advogado, que venha, não é isso, né? É que realmente a demanda da saúde, infelizmente, é urgente. E exige que alguém exige muitas saiba, vezes entendeu, que precise O dessa caminho. intervenção da justiça. Sim, que com saiba o caminho das certeza. pedras, né? É, porque é difícil mesmo. Então fica esse recado para você. Busque a ajuda de um profissional. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a previsão do tempo. A Amanda Souza vai mostrar pra gente como que fica, né, a previsão para São José e para as outras cidades da nossa região também. Oi, Amanda, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A terça-feira amanheceu com céu nublado na região, mas nas próximas horas o sol deve aparecer. O destaque desta terça-feira é a condição de chuva, desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. Mas uma chuva bem isolada, fraca, sem grandes acumulados, por enquanto nenhuma grande preocupação. Vale ressaltar que essas pancadas de chuva devem acontecer entre a tarde e a noite, desde a Serra da Mantiqueira até o litoral. Apesar disso, a temperatura vai subindo. Máxima hoje de 28 graus em Taubaté, 28 também em Caraguatatuba. Durante esta terça-feira, chuva bem isolada, sem grandes volumes. Máxima de 27 graus em Aparecida, 27 também em Ilhabela. Em Campos do Jordão, máxima de 22 graus. Em São José dos Campos, uma terça-feira com muita variação de nebulosidade, condição de chuva isolada também, máxima de 27 graus. Na quarta e na quinta-feira, a temperatura sobe para 28, mas ainda teremos pancadas rápidas na cidade. Com relação ao litoral norte de São Paulo, o mar segue bastante agitado, com ondas de 2 metros de altura e rajadas de vento de até 31 quilômetros por hora. Tá certo, Amanda. Olha só, existe um hábito que pode colocar a sua segurança em risco. Atenção, mesmo com amigos e pessoas de confiança. É compartilhar com alguém, por exemplo, senhas, né, de e-mail, telefone, redes sociais. A Bruna desbloqueia o celular do Marcos e vice-versa. Não é de hoje que o casal, junto há 4 anos, compartilha senhas. 3 anos ficando foi quando ele me pediu em namoro. E aí ele entregou e falou, quer colocar o que quiser aí. Hoje a gente compartilha basicamente tudo. Senha de e-mail, senha de banco, rede social. Compartilhar senhas é comum entre os brasileiros. Uma pesquisa feita com mais de 1.000 pessoas apontou que 66% dos entrevistados conhecem alguma senha de familiares, amigos e parceiros. Entre aqueles que sabem a senha do ex, 64% disseram que ainda têm acesso ao Facebook do antigo companheiro. Você sabe as senhas do seu marido? Sim, sei. Só eu sei e ele sabe a minha. A pesquisa mostrou ainda que 25% de quem compartilha senhas já teve seus acessos alterados, sem consentimento. Mesmo que você compartilhe com um familiar, você não sabe aonde ele vai guardar essa senha, com quem ele vai futuramente compartilhar, portanto você perde total controle sobre ela. Ao cair em mãos erradas, você pode ser uma vítima fácil para um crime ou um golpe no campo virtual. Além de não compartilhar, atualize suas senhas a cada 3 meses. Não repita a chave em diferentes sites e serviços. Evite anotar em papel ou no celular. Prefira plataformas de gerenciamento de senhas. Tem segredos que a gente só conta pra gente no espelho. E senha, o ideal é que seja assim também. Nossa, a gente tava rindo que tem que trocar a senha a cada 3 meses. Não dá certo. Não dá, a gente demora para decorar a senha, tem que anotar tudo num papel. Não tem como. Aí você perde o papel, alguém acha e acha a sua senha. Não sei não, essas dicas aí. Gostei, mas não muito. Gostei mais ou menos, né? Vamos chamar a Lana. A Lana já está a postos para conversar com a gente sobre um dos destaques, um babadão da web. Na verdade, é algo bem legal, né, Lana? Uma famosa
que vai estrear um filme, enfim, conta pra gente. Oi, Águida. Oi, Lucas. Boa tarde. Bom, a Bruna Marquezine está prestes a debutar em Hollywood com o filme Besouro Azul. Ela que vai ser uma das protagonistas desse filme. E ontem saiu o trailer do filme Besouro Azul. Já podemos ver as primeiras imagens da atriz brasileira no longa-metragem. O primeiro trailer do aguardado novo filme da DC foi lançado ontem e destaca a transformação de Jamie Reyes, interpretado por Xolo Maridueña, no herói Besouro Azul. A personagem da Bruna tem uma grande participação no filme e no trailer a gente pode vê-la em algumas imagens. Em todas elas, a personagem da Bruna aparece com ares de executiva de uma grande empresa. Ela vai interpretar a Penny, que é o par romântico do Besouro Azul, o adolescente mexicano então que se transforma, né? Dirigido por Angel Manuel Soto, Besouro Azul ainda conta com a linda Susan Sarandon e outros nomes do elenco. As filmagens aconteceram no ano passado em Atlanta, nos Estados Unidos, e também em Porto Rico. E o longa-metragem deve chegar aos cinemas brasileiros no dia 17 de agosto. Daqui a pouco a Bruna Marquezine estreando nas telas de Hollywood, pessoal. Muito legal, né, gente? Sucesso pra ela. Aliás, não sei se vocês lembram disso, mas teve fortes rumores que ela estava namorando com esse rapaz. Sim. Você lembra? A gente Só que falou aí já não deu mais certo. Não, foi só Mas acho que foi pós-gravação. Eles ficaram um tempo clima. assim, Que legal, né? Chique. Parabéns pra ela. Orgulho. Olha que linda. Olha lá ela ali de novo. É que no trailer não parece muito assim, mas dá pra ver que ela tá linda. E o Tair Mas dela ela numa será das uma das cenas lá. protagonistas do filme, isso já é muito bom. Maravilhosa. Sou fã dela, acho ela incrível, viu? Lana, obrigado, meu amor. Um beijo pra você, tchau, viu? tchau. Legal, vou assistir esse filme por causa dela, sabia? Eu também. Esse negócio de besouro não me interessa muito, não. Essa coisa meio de, né? De heróis. De heróis, eu Mas também por causa curto. dela eu vou assistir, faço questão. Olha, daqui a pouquinho a gente vai conferir. Besouro. Tá preocupada com o que vai fazer no almoço de Páscoa, amigo? O preço do bacalhau tá bem salgado, né? É isso, a gente vai falar sobre isso, sobre as alternativas, né? Pra não pesar tanto no seu bolso, tá? Daqui a pouquinho a gente volta também falando sobre saúde, na verdade, sobre os planos de saúde e os medicamentos de alto custo. Até já! Volta, pessoal, seguinte, muitas vezes para ter acesso, né, a medicamentos de alto custo, é necessário, infelizmente, recorrer à justiça, porque as coisas não são tão fáceis assim. Hoje, então, o nosso bate-papo é sobre esse assunto com a advogada Vanessa Machado. E a gente continua falando sobre, por exemplo, doutora, quais são as justificativas mais comuns que os planos de saúde dão para essas negativas dos medicamentos de alto custo? Sim, já falamos, né, mas o medicamento não está, né, não tem previsão ali no rol da ANS. Essa é a maior das justificativas. E como a gente já falou, o rol da ANS, ele é meramente exemplificativo, né? Ali consta um mínimo, né, que deve ter a cobertura. Questão também de medicamentos negativos sobre a ligação de off-label, né, que são aqueles medicamentos que tem a prescrição na bula para uma determinada doença, mas aí há indicação para uma outra, né, medicamentos de uso domiciliar, né, que como falamos no bloco passado, a questão da injeção, por exemplo, para as grávidas, né, que tem problema com trombofilia. Então, essas são as justificativas, assim, mais usuais, né, o que os convênios acabam alegando. Vamos pensar um pouquinho quanto à cobertura, doutora, de medicamentos deste alto custo por parte do Estado. Existem essas discussões que definem até critérios para oferecer esses remédios não listados pelo SUS. Isso já está acontecendo? Isso vem acontecendo. Na verdade, já tivemos vários, né, entendimentos, né? As turmas, né, que acabam fazendo jurisprudências, que acabam, né, julgando, né, grandes processos que depois têm repercussão, né? Hoje em dia, a gente já até falou também no bloco passado, que hoje em dia, né, a gente tem a tese, né, que aqueles medicamentos que não estão na lista do SUS, né, que não podem ser obrigados através de uma decisão judicial a ser fornecido, né, mas que, como eu falei, a gente ainda tem a discussão daquela tese sobre as exceções, o que seriam essas exceções. Então, como eu falo sempre, vale a pena insistir,
né? Porque nós estamos falando muitas vezes de doenças raras, doenças crônicas, né? Que os medicamentos realmente são muito caros, né? E a pessoa no SUS, um dos critérios do SUS é principalmente a questão da pessoa demonstrar que ela não tem condições de fazer, né? De comprar. Esse medicamento poderia, por exemplo, né, estar numa farmácia de alto custo privada, mas a pessoa não tem condições, né? Então, mesmo que ele não esteja ali no rol, né, no rol não, né, na lista do SUS, é importante a gente verificar, ver se cabe, né, alguma exceção, se realmente é só aquele medicamento, né, que poderia tratar, porque já houve tratamento de outra forma e não obteve sucesso. Essa conversa vai ser com o médico, então, né, doutora? Isso, exatamente. Perfeito. Mas a gente pode, né, tem que correr atrás. Sim. Doutora, agora, como que seria o passo a passo para, de fato, conseguir um medicamento de alto custo pelo SUS? Que a gente está dizendo, né, dessa necessidade de ter a medicação. Sim. Qual que é o caminho para que o paciente possa ter acesso? Tanto o paciente, né, do convênio, né, ali, da saúde suplementar, quanto o paciente SUS, né, tudo começa pelo médico, né? Aquele relatório médico, através dos exames, através de laudos, através de tudo que aquele paciente passou, é onde o médico vai colocar, vai descrever a necessidade daquele medicamento, né? Então, tudo começa por aí. O primeiro passo é esse, né? E depois, tanto por um convênio ou tanto para o SUS, esse paciente ele vai atrás dessa medicação. Então aí nós temos aí cada cidade, né? O convênio você vai enviar para o convênio, cada, né, tem plano de saúde tem uma forma de receber, né? Essa solicitação, seja aplicativo, seja num escritório, e-mail. E na prefeitura, vamos dizer assim, de cada cidade, né? Nós temos também aquela farmácia, aquele centro que vai receber, né, aquela receita do paciente. E os remédios de alto custo, ela é um local diferenciado, né? Tem um local específico, são formulários que são preenchidos, né, pelo médico do paciente. Existe um formulário aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, tem um formulário específico, né, que o médico vai preencher para que essa pessoa leve esse formulário, né, até esse determinado lugar e que possa dar entrada num processo administrativo para o fornecimento. E daí começa. Se for negado, aí a gente pode partir para a questão, né, judicial. Perfeito, doutora. A gente só muda um pouquinho o assunto aqui, porque nos últimos anos, gente, nos últimos 6 anos, o preço do bacalhau mais que dobrou. Olha que absurdo, e a renda também caiu. A reportagem que você vai ver mostra como as pessoas estão tentando, né, se virar. A última vez que o Augusto comeu bacalhau foi há 3 anos. Na época foi 1,5 kg, eu paguei R$ 98, não esqueço até hoje. Hoje eu estou olhando aqui, 1,5 kg eu não vou pagar por menos de R$ 200 a peça. Os preços do quilo nesta loja variam de R$ 65 a cerca de R$ 300. O problema hoje foi a falta de bacalhau grande no mercado. Segundo ponto, os 7% do imposto que foi criado sobre o bacalhau. E terceiro, a questão dos contêineres, que entrou pouco contêiner esse ano. Um estudo aponta que o consumo do bacalhau durante a Semana Santa aqui no Brasil vem caindo nos últimos 5 anos. As vendas nesta Páscoa serão quase 40% menores em relação às de 2017. Nesse período, por exemplo, o lombo de bacalhau subiu 150%, enquanto que o rendimento médio das pessoas ocupadas encolheu 3%. À medida em que os preços sobem, aos poucos as pessoas ajustam os seus comportamentos, porque isso pesa na parte mais sensível, que é o bolso. Por isso, enquanto cai o consumo de bacalhau, sobe o de peixes encontrados na costa brasileira. Um aumento de 50% no consumo e na venda também. Os peixes mais procurados é a corvina, filé de merluza, sardinha, pescada, tainha. Mais barato e prático. Mas o importante mesmo é o que, Maria do Carmo? O sentido da Páscoa é unir mais as pessoas, unir a família. Acho que isso que é importante, eu acho. Doutora, então, olha, vamos mudar o jeito para a gente comer bem nessa cena. Doutora, rapidinho, se a pessoa teve negado o remédio, como que ela faz para recorrer?
Bom, negado pela via administrativa, seja SUS ou seja plano de saúde, buscar um advogado, buscar informação, porque aí o caminho é o judiciário, é a judicialização desse processo, né? Não tem jeito. Doutora, a gente agradece, viu, a sua participação aqui no Falando Nisso. Seja sempre muito bem-vinda com assuntos, né, ligados ao direito. Eu que agradeço. Direito de saúde. Espero ter esclarecido, né, as questões e até a próxima. E também você em casa que quiser mandar alguma perguntinha, quem mandou e não respondeu, eu vou passar para a doutora Vanessa, ela responde também, viu? Obrigado pela companhia de vocês, Deus abençoe sua tarde. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.